muito a falar convosco. Acho que estas descobertas da neurociência podem ser úteis e pelo menos inspiradoras para o vosso trabalho e para quem tem preocupação com o ambiente social e a relação entre as pessoas no local de trabalho. Eu peço-vos que tenham alguma paciência em que parte do trabalho da apresentação vai ser vosso, que é adaptar o que eu vos vou apresentar ao vosso mundo dos recursos humanos e mundo empresarial. E o que eu venho trazer é assim, uma exposição do que são as bases biológicas, do que nós já sabemos que são as bases biológicas da empatia e da cooperação. Eu sou a investigadora principal na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Portanto, a pergunta aqui que eu gostava que fizessem antes de saberem a resposta é: quão convencidos estão vocês que há bases biológicas para estes comportamentos de empatia e cooperação entre as pessoas, de confiança entre os outros? Porque muitas vezes nós pomos a responsabilidade na cultura, na educação ou na religião que recebemos, não é? Nós somos altruístas com os outros, somos cooperantes, quando colaboramos é porque fomos educados para o fazer e educados pelos nossos pais ou pela nossa igreja, por outros meios culturais. E raramente pensamos na biologia, não é? Será que a biologia tem alguma coisa a ver com isso ou não? Desculpem, consigo... Ok. E, na verdade, nos anos 70 começou-se a ver que mesmo organismos que não vão à igreja nem vão à escola também tinham comportamentos altruístas. Isto é apenas um exemplo. Os morcegos, chamados morcegos vampiros, cuja forma de sobrevivência é chegarem-se a vacas suculentas e sugarem-lhes sangue para se alimentar, tinham um comportamento estranho, que era quando sugavam demasiado sangue para o que conseguiriam digerir naquele momento, regurgitavam o sangue, mas em vez de o regurgitar para fora, para o chão, regurgitavam para outros morcegos. E nós também pensávamos provavelmente para os filhos e pouco mais, né? Para os familiares, mas na verdade não. E como veem neste gráfico, o relatedness, que é portanto, o grau de parentesco deles com outras pessoas, não explica, com outros morcegos, não explicava a grande maioria dessas cedências altruístas. Mas logo a seguir, o facto de terem recebido, que está aqui como allogrooming, que é aquilo que nós vemos muitas vezes chimpanzés a fazer nos documentários de televisão, que é catarem-se uns aos outros, é uma espécie de vestinhas e de limpeza ao mesmo tempo, mas que já se sabe que é importante na criação de relações entre os mamíferos sociais. E os morcegos também são assim, portanto eles tendiam a dar esse sangue extra a outros morcegos que já lhes tenham feito este tipo de festinhas e também que já lhes tenham dado sexo, como está aqui, ou que já lhes tenham feito exatamente o mesmo. Portanto, outros morcegos que tenham dado sangue a estes ficam logo no cimo da lista dos morcegos que têm sangue para dar. E o que nós percebemos também é que a oxitocina, que é uma hormona que circula também nos humanos, estava envolvida neste processo, porque se nós fizermos estes morcegos inalar mais oxitocina, eles aumentam ainda mais a quantidade de sangue que dão, ou as vezes que vão dar, ou as pessoas a quem vão dar esse sangue. E curiosamente, é uma hormona que é libertada justamente no grooming, quando há esta relação de toque. E justamente nos humanos é libertada a oxitocina quando convivemos.
Qualquer interação social liberta oxitocina, e inclusive no orgasmo é bastante libertada, na amamentação também, e muitas das mulheres que já tiveram filhos sabem que a oxitocina até favorece o parto, e por isso é que é outro tipo de interação social, e que até é fomentada, o parto é induzido por oxitocina. Portanto, como eu acabei de dizer, a oxitocina aumentava a quantidade de sangue oferecida, ou seja, era um mediador, um facilitador da cooperação. Isto são aqui só alguns gráficos que mostram isso, que os morcegos aqui representados a vermelho aumentam a cooperação, ou a disponibilização desse sangue extra. Depois, os matemáticos também se interessaram, aqui não estavam a pensar muito na oxitocina, mas interessaram-se neste comportamento altruísta, porque é que o altruísmo traz vantagens e existe até no reino animal, e não só a competição, não é? E houve aqui como um jogo, uma competição entre matemáticos, programadores, já nos anos 70, que programaram certos bots com várias estratégias de competição. Portanto, umas estratégias mais competitivas, outras mais cooperativas. E há uma estratégia que ganha mais pontos. Os bots que tinham esta estratégia de relacionamento com outros bots, portanto, isto são assim, tipo, são vários bots, cada um com a sua estratégia, e encontram-se virtualmente, não é? Uns com os outros, e têm de decidir se cooperam ou se competem, num jogo fictício. Queríamos ver quais é que, depois de 200 interações, como está ali no eixo do X, que tipo de estratégia é que era mais, que favorecia mais pontos ao bot. E era, curiosamente, esta do olho por olho, dente por dente. Ou seja, que acaba por ser um ditado popular, não é? Que é muito interessante. Imitar o que o outro me faz. Portanto, se este bot ou esta gente que eu acabei de encontrar, na última vez que eu encontrei, ele competiu, eu vou competir agora. Se na última vez que eu o encontrei ele cooperou, eu vou cooperar agora. E o que é que se faz no início quando se encontra o outro pela primeira vez? A estratégia que ganhou, no início, cooperava sempre. Portanto, cooperava sempre e depois imitava o que o outro fez. Portanto, é uma estratégia que inclui confiança no outro, pelo menos à primeira, não é? Quando não se conhece a pessoa, a gente, nós confiamos. É retaliadora, porque se ele se porta mal, nós também nos portamos mal com ele a seguir, mas perdoa também. Se o outro se voltar a portar bem, nós voltamos a portar bem com eles. E não é gananciosa, portanto, não tenta apenas maximizar o próprio ganho, mas o ganho dos dois, através da cooperação. E é curioso que seja justamente o comportamento que eu penso que nós vemos mais nos seres humanos, né? E em inglês chama-se tit for tat, há uma grande literatura sobre isso. Portanto, e nós, os neurocientistas, já sabiam que a oxitocina parecia ter um efeito, mesmo no reino animal, em favorecer o altruísmo, e que ele tem bases biológicas, portanto, não eram bases culturais que favoreciam o altruísmo, de certeza, nos morcegos vampiros, e nós que temos oxitocina também, muito provavelmente também facilita a nossa cooperação. E acaba por facilitar este ciclo de cooperação, até porque é self-reinforcing. Existe aqui um feedback positivo. Quando eu coopero com alguém e a outra pessoa retribui, eu sinto-me recompensado. E por isso, ao sentir-me recompensado, uma recompensa leva sempre à aprendizagem. Isto também é muito batido na literatura da neurociência, né? Se eu gosto daquele bolo de chocolate, eu aprendo a comprar o bolo de chocolate mais vezes, né? E aprendendo que tu me retribuis, e isso faz-me sentir bem, eu confio em ti. E volto a cooperar. Portanto, é aqui o ciclo da amizade, das relações de ligação entre as pessoas que já se conhecem. Portanto, quando tudo corre bem, a retribuição do outro faz-me cooperar com o outro também. E a grande descoberta agora que nós examinamos no nosso laboratório é que a oxitocina é um mediador justamente deste processo, através de
fazer com que uma área que está aqui simbolizada, que é a área da recompensa do cérebro, a área que nos dá prazer, é o estriado, fique mais ativa nestes momentos. Portanto, quando eu recebo uma recompensa cooperante da outra pessoa após uma cooperação minha, eu codifico isto como uma coisa muito boa, como se fosse, é a mesma área dos bolos de chocolate, e a oxitocina precisa de estar presente para facilitar esta ativação. E é assim que ela fomenta a cooperação e a confiança no outro. Pronto, a oxitocina é uma hormona libertada no hipotálamo, vai para o nosso cérebro e para o nosso sangue, e como eu já vos disse, é libertada em maior grau nestas ocasiões que estão aqui a ler. Mais um detalhe sobre outra espécie de roedores é que as fêmeas que cuidam melhor dos filhos têm mais receptores de oxitocina justamente nestes centros de prazer. Aqui é uma outra evidência que corrobora o que eu acabei de dizer. Se as fêmeas destes ratinhos que têm mais receptores de oxitocina nos centros de prazer cerebrais vão cuidar melhor dos filhos. E se lhes dermos oxitocina a mais, ainda mais. Quando eu digo cuidar melhor, é dar mais lambidelas, proteger as crias, etc. E isto é tudo revertido com um antagonista da oxitocina, o que corrobora ainda mais esta ideia. E como é que tomamos oxitocina? Neste momento estamos a pensar, eu gostava que os meus colegas de trabalho todos tomassem oxitocina de manhã, a meio do dia e à tarde, não é? É possível tomar oxitocina inalando a substância e é justamente vendida nas farmácias para as mães e receptada por médicos apenas, para as mães que têm dificuldade em amamentar. Mas nós o que fazemos no nosso laboratório, e outros têm feito também no mundo, é manipular as pessoas com este extra de oxitocina exógena e durante uma hora ver o que é que acontece em termos do comportamento de confiança no outro e do comportamento da tendência para a cooperação do sujeito que está a ser examinado, a nossa cobaia de laboratório, em relação ao outro. Portanto, digamos que um de vocês vinha ao meu laboratório e eu queria saber se eu apresentasse um prémio de 10 mil euros, quanto é que você dava à pessoa do lado, por exemplo. Podia ser até um desconhecido. E às vezes eu ia lhe dar oxitocina e outras vezes não, ia lhe dar um placebo. E queria ver se reagir de forma diferente. Isso foi o que um estudo fez justamente, e viu que as pessoas que sniffaram oxitocina antes aumentavam a sua quantidade a quantidade de dinheiro que desse prémio que ganhavam davam ao outro. E seguiram-se mais alguns estudos assim, portanto parece que em humanos a oxitocina está realmente a facilitar a cooperação, porque ao aumentar a sua dose aumenta o comportamento de cooperação. E como vos tinha falado aqui do estriado, que era aquela zona da codificação do prazer no cérebro, efetivamente houve mais ativação do estriado nas pessoas que tomaram oxitocina durante um dilema social ou jogo neuroeconómico, como quisermos chamar, que é também em que há também o desafio de cooperar mais ou competir mais. Aqui não foi o prémio do dinheiro, mas foi outro tipo de paradigma. Curiosamente, também agora em relação mais à empatia, que é a capacidade de nós inferirmos a intenção, a emoção do outro, e que muitas vezes é através do seu olhar, não é? Também uma data de coisas, mas também do olhar, e que nos é muito intuitiva. Também se viu que a oxitocina ajuda as pessoas a fazerem esta tarefa psicológica, que é olhar para estas caras e escolher uma das 4 opções e inferir mais corretamente a emoção que está por detrás. Neste caso a pessoa é precisada de 36 olhares destes e tem que adivinhar o que está por detrás deste olhar. Isto é um teste de empatia cognitiva, que é muito importante na primeira fase, não é? Inicialmente, antes de confiarmos no outro, ou antes de termos a predisposição para colaborar com ele, fazemos uma imagem do que é que o outro, o que é que está na sua mente, não é? Se é explorar-nos, se é ser maldoso, se é retribuir mais tarde, que é o ideal, não é?
Portanto, essa é o processo de empatia cognitiva, que está altamente relacionado com a tendência para cooperar. No outro estudo também puseram homens e mulheres a discutir sobre os seus temas favoritos de discussão e viu-se também que aqueles que tomaram oxitocina antes acabaram a discussão mais cedo e utilizando menos palavras negativas. Também corroborando assim esta linha de que a oxitocina acalma e favorece a cooperação. Também reduz a ativação na amígdala, que é uma área do cérebro relacionada com o medo, que muitas vezes nos pode fazer não chegarmos ao pé do outro, não é? Desconfiarmos dele e evitarmos a relação social. A oxitocina diminui essa evitação. Também outro estudo em que monitorizaram o quão atencioso o pai estava a ser com o filho durante aquela sessão de laboratório e a oxitocina parece aumentar aqui, não tanto, mas aumentar um pouco a tendência do pai ser mais cuidadoso. E neste momento pensamos que a oxitocina são só coisas boas e não é bem assim. Agora aqui queria desafiar ainda mais o vosso cérebro para entenderem comigo esta faceta da oxitocina. Também se viu em alguns estudos que a oxitocina, ao mesmo tempo que facilita a cooperação dentro de um grupo, e agora queria introduzir este conceito importante de grupo, também ao fazer isso, acaba por aumentar a competição com um grupo exterior, um grupo rival. É quase como uma mãe a defender um filho de um ataque externo, não é? A oxitocina faz com que a ligação da mãe com o filho seja muito, muito forte, mas o reverso da medalha é que para isso, claro, é notado apenas em situações de perigo e de escassez de recursos, de ameaça, justamente essa ligação forte dentro do in-group, como se chama, a mãe e o filho, por exemplo, ou dois amigos, duas pessoas do mesmo clube de futebol, duas pessoas do mesmo departamento de uma empresa, ou que seja, possam ser também mais agressivas ou mais defensivas em relação a grupos exteriores. E, portanto, o que estamos a ver é que o efeito da oxitocina depende muito do contexto, não é? Do contexto em termos de tribalismo que está presente. Então, ao mesmo tempo que ela aumenta a confiança no outro, a altruísmo e a proteção dentro de um grupo, ela também aumenta, lá está, em situações de necessidade, de agressão, de escassez de recursos, em que há ataque exterior, aumenta a agressão em relação a outro grupo. E aqui é um bocadinho aquela noção da fraqueza do mérito. Portanto, é uma coisa boa e uma coisa má, duas faces da medalha que o sistema de oxitocina pode gerar dependendo, lá está, do contexto. E agora vocês perguntam, bom, como é que eu posso usar esta ferramenta biológica da maneira mais positiva, né? De aumentar a empatia e cooperatividade entre as pessoas. E ficamos um bocadinho à mercê do contexto, não é? Porque é um sistema biológico que vai funcionar de uma forma num contexto, ou com um determinado grupo, não é? E de outra noutro contexto tribal. E o que eu diria, e vou acabar com esta ideia, é que em termos, no fundo, em tempos de abundância e paz, como eu acho que são estes em relação a todos os outros tempos que passaram, portanto, a violência e os conflitos entre as pessoas globalmente no mundo têm vindo a reduzir, não a aumentar. E quem desconfiar disso pode ler um livro sobre o assunto de Steven Pinker, que explica isso, mostra isso com evidência estatística. Bom, se estamos nesse mundo de abundância e paz agora, no fundo podemos alargar a abrangência do que é o nosso in-grupo, este grupo de dentro, este grupo, a nossa tribo, não é? E podemos se calhar extravasar da nossa família para os nossos amigos e dos nossos amigos eventualmente para os estranhos, ou dando um exemplo mais concreto da nossa empresa, desde as pessoas da nossa sala, às pessoas do nosso departamento, às pessoas da empresa toda, a todas as empresas da mesma atividade, etc, etc. E o que eu estou a sugerir é que, portanto, de forma a usarmos o nosso sistema de oxitocina da forma mais cooperativa e positiva possível e menos conflituosa,
é refletirmos bem se o outro ou os outros nos estão a ameaçar e se não, e a maior parte das vezes não. As ameaças, como eu digo, são muito mais pequenas agora do que eram quando a oxitocina começou a servir-nos de alguma coisa em tempos primitivos. Então, por que considerar essas pessoas out-group e por que não in-group? E se conceptualizarmos assim, deixarmos crescer o que nós achamos que é o nosso in-group, até no espaço e no tempo, né? Preocupando-nos com o que fazemos agora com o nosso planeta, que possa ser benéfico e não maléfico para os que vierem nas gerações seguintes. E no espaço, né? Em vez de considerarmos a nossa família, o nosso bairro, considerarmos, no fundo, somos todos seres humanos e há recursos para toda a gente. E assim é um bocado a sugestão de atualizarmos o nosso software social à luz de uma nova concepção do nosso contexto social. É apenas, como se diz, comida para a vossa reflexão, e assim vos deixo com este insight da biologia e da neurociência em relação ao nosso comportamento. Obrigada. Diana? Sim. Obrigada pela sua apresentação. Podes compartilhar a tela para nós estarmos a vê-la em tela maior. Tenho aqui duas questões para lhe fazer, aqui dos nossos participantes. A primeira questão é se a empatia se pode aprender. E qual o papel das neurociências nas lideranças e nas organizações? Se conseguem dar aqui alguma ideia, alguma sugestão? Diana, eu não sei se me conseguiu ouvir. Consegui, sim, consegui. Eu também? Conseguem me ouvir? Sim, sim. Estávamos com alguns cortes, mas sim. Sim, peço desculpa. Sim, a empatia se consegue aprender. Isso é uma ótima questão. É uma capacidade cognitiva muito intuitiva. E a grande mensagem de uma neurocientista é que nós temos já as ferramentas necessárias e essa tendência é instintiva, vem com a nossa biologia, não é? Como vemos até noutros animais. Há doenças em que ela não vem num grau normal, como por exemplo no autismo. Não é? Aquele teste que eu vos falei de adivinhar as emoções por trás dos olhares, as pessoas com traços altos de autismo não conseguem efetuar tão bem. E curiosamente, quando damos oxitocina, elas melhoram inclusive a direção para os olhos da fotografia, que é aquilo que nos dá mais pistas. Portanto, todos todos temos um grau de autismo, não é? A maior parte das pessoas pouco, outros mais, etc. E todos variamos nesse nosso grau de aptidão para a empatia. Portanto, é grandemente biológico. Agora, se pode aprender, isso é difícil de responder ainda. O que se está a tentar fazer é com as pessoas que sofrem de autismo, tentar ensiná-las justamente a captar a inferir corretamente o estado cognitivo e emocional da outra pessoa. Mas aí estão a usar outros recursos mais calculados, mais deliberados, mais racionais. Não estão a utilizar tanto a própria intuição. Portanto, pode-se aprender utilizando outros recursos cerebrais, mas é difícil tornarmos alguém que não nasce com essa apetência, infelizmente, em tê-la a um grau tão alto como a maior parte da população saudável. Qual é aqui o papel das neurociências nas lideranças e nas organizações? Essa era a parte que eu queria que era o vosso trabalho de casa. Eu tenho a certeza que qualquer coisa que eu disser vai ser sempre limitada e vocês poderão chegar a muitas mais, melhor do que eu. Eu acho que é importantíssimo haver um bom ambiente social na vida de uma pessoa. E não só acho, como há evidências quando se pergunta às pessoas, houve um estudo que perguntou às pessoas no leito da morte, em hospitais, o que é que elas valorizaram mais durante a vida, e elas dizem justamente as relações com os outros. E que gostavam, o arrependimento grande que tinham era não ter passado mais tempo com as pessoas de quem gostam, com as pessoas próximas. Sabemos que todos os estudos indicam que é
o fator mais importante para facilitar a felicidade nas pessoas, é uma boa vida social. Portanto, estar na empresa faz grande parte, corresponde a uma parte enorme do nosso dia a dia, da nossa vida, não é? A nossa atividade profissional. Portanto, o que eu tenho a dizer é que é óbvio que o ambiente social dentro do meu local de trabalho vai determinar em grande parte a minha qualidade de vida. E eu fiz aqui uma sugestão de que, ok, nós temos o sistema, não é preciso apoiarmos na religião ou na educação dos pais, nós temos um sistema inerente, intrínseco, biológico, para nos facilitar esse bom ambiente social. Temos é que ter cuidado com quem consideramos que são os nossos inimigos, não é? Que é a tal história do contexto. Porque se eu vir inimigos em todo lado no meu local de trabalho, a minha oxitocina o que vai fazer é competir com eles. Se eu vir que são pessoas da minha tribo, do meu grupo, então a oxitocina vai facilitar uma boa relação. Portanto, não só depende da nossa ferramenta biológica e de a pormos a uso, depende da concepção que tivermos dos outros. Diana, faço-lhe aqui uma última questão. Que fatores influenciam o número de receptores da oxitocina? Há fatores externos e externos? Nós sabemos ainda pouco sobre esses detalhes moleculares do sistema da oxitocina, mas, em geral, quanto mais se trabalha um sistema de neurotransmissores, mais o corpo o cérebro se adapta a receber estímulos desses neurotransmissores, não é? Portanto, eu não me admiraria que na oxitocina isso também se passasse, que há a fabricação de mais receptores, quanto mais libertação da oxitocina eu realizo. Portanto, pode haver maior produção apenas por exposição a situações em que esse sistema de oxitocina tem que começar a trabalhar. Mas é ainda difícil dar respostas assim muito conclusivas em relação a isso. Obrigada, Diana. Obrigada pela sua apresentação, pela sua partilha, pelo menos deixar-nos aqui a refletir um bocadinho de como é que o nosso cérebro funciona e como é que podemos reagir em diferentes situações e o que nos leva a aproximar mais ou menos das pessoas e daqueles que nos são mais próximos, como dizia agora, da nossa tribo ou não. Obrigada.